silêncio o mar se agita. O caos do mundo tenta nos tragar, mas há um refúgio, uma luz bendita, onde a alma aflita pode repousar. Construímos a arca não só de madeira, mas de atos, palavras e intenção, protegendo a chama, a luz verdadeira do dilúvio que inunda a geração. O corpo é a casa, a teva sagrada, a Neshama é o guia nessa jornada. Quando o mundo grita e tenta distrair, é pra dentro de nós que devemos fugir. Sabedoria que desce do alto, segredos que o céu nos traz. Um caminho sagrado, sem sobressalto, onde encontramos a verdadeira paz. Fonte de vida, mistério profundo, que eleva o homem acima do mundo, decifrando a vida, o tempo e a luz. Ao porto seguro o estudo conduz. Chegamos no tempo do silêncio agora, Sheshvan, o mês que espera a ação. Sem festas para celebrar lá fora, o trabalho é todo do coração. A chuva que cai é bênção oculta, lavando a terra, nutrindo a raiz. Quem planta no silêncio depois exulta, num fruto doce, numa vida feliz. O escorpião espreita no caminho frio, tentando calcanhar, ferir e parar, mas transformamos o veneno em rio de cura e força para prosseguir. É o oitavo passo, além do normal, vencendo a frieza, vencendo o mal. Onde havia o gelo, acendemos o fogo, e a alma se eleva nesse novo jogo. Não basta olhar os mistérios do céu, se a mão não se estende ao irmão no chão. A Tzedakah rasga todo o véu e conserta os vasos da criação. O divino habita na bondade. Essa é a suprema e maior verdade. Sabedoria que desce do alto, segredos que o céu nos traz. Um caminho sagrado, sem sobressalto, onde encontramos a verdadeira paz. Fonte de vida, mistério profundo, que eleva o homem acima do mundo, decifrando a vida, o tempo e a luz. Ao porto seguro o estudo conduz. Entra na arca, a tempestade vai passar, a luz vai ficar dentro de você. Shalom. Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou num material incrível, uma aula do Moré André Clemen Rosa, da Escola Kibbel Torah Sinai. E o tema é uma história que, assim, todo mundo acha que conhece, né? A de Noé, a Parashá Noar. Pois é, só que a proposta do material é justamente virar essa história que a gente conhece de cabeça para baixo. A nossa missão aqui vai ser usar essa fonte para ir muito além daquela imagem literal de um barco gigante, sabe? Com os bichinhos e tudo. Exato. É para decodificar a narrativa. É como se a história de Noé fosse um mapa para a alma, e não só um relato de algo que aconteceu lá atrás. Isso. A ideia não é tratar como um evento histórico e ponto final. É mais um manual de instruções espiritual, uma coisa que está acontecendo dentro da gente, sabe? Aqui e agora. É uma virada de chave completa. A gente deixa de ser só espectador de um conto antigo para virar protagonista, né? Exato. Para sermos os protagonistas de uma jornada interior. A arca, o dilúvio, o próprio Noé,
tudo isso ganha uma camada de significado muito, mas muito mais pessoal. Então vamos começar por aí. A primeira grande ideia que a fonte traz é essa reinterpretação dos símbolos. Porque quando a gente pensa em arca, vem a imagem de um navio. Mas a fonte usa a palavra hebraica, né? Tevá. Isso, tevá. E a tradução barco ou arca meio que empobrece o significado, porque tevá também pode ser traduzido como palavra, ou até mesmo caixa. A ideia é menos de um navio para navegar e mais de um recipiente, um container para proteger algo muito precioso que está ali dentro. Um recipiente? E é aqui que vem o pulo do gato. A fonte diz que esse recipiente sagrado, essa tevá, é o nosso próprio corpo. Uau! Ok, isso muda tudo. Porque se a arca é o corpo, quem é Noé? Quem é o Noé? O Noar é a Neshama, é a alma divina, aquela centelha de consciência que habita em cada um de nós. Então, aquela ordem de Deus, entre na arca, ganha um sentido completamente novo. Deixa de ser um comando literal. Totalmente. Não é um homem construindo um barco. É um chamado do Criador para a alma, tipo, venha, habite plenamente o seu corpo, se ancore na existência física, use o corpo como seu santuário. Um santuário. Mas um santuário para se proteger do quê? Se não é uma inundação de água, o que é esse dilúvio da nossa vida hoje? O dilúvio, segundo essa interpretação, é o caos do mundo moderno. É uma inundação, sim, mas de informação, de distração, de ansiedade. É o barulho que não para das redes sociais, a pressão para ser produtivo. O fluxo de notícia ruim o tempo todo. Exato. Coisas que deixam a gente paralisado. A fonte usa uma imagem muito forte, que é a da serpente do egoísmo, da apatia, que com as suas picadas tenta envenenar a gente e desviar do nosso caminho de luz. E essa ideia de paralisia é muito real. Não é um ataque barulhento, né? É sutil, é uma coisa que vai minando a gente por dentro. É essa apatia, aquela sensação de, não adianta fazer nada mesmo. É isso que a fonte quer dizer com a picada da serpente. Precisamente. E o antídoto para essa paralisia é a arca, é o corpo. Mas não de um jeito passivo, tipo se esconder num bunker e esperar passar. Habitar o corpo plenamente significa estar presente. É ter consciência das nossas ações, das palavras, dos pensamentos. É sair do piloto automático. E isso é transformar o corpo de um barco à deriva, que é levado pelas correntezas do caos, em uma embarcação ativa, que é navegada pela alma. Faz todo sentido. A disciplina, o foco, até o simples fato de cuidar da saúde. Tudo isso seriam as ferramentas para, calafetar as frestas da arca e não deixar a água do caos entrar. Perfeito. É um ato de soberania sobre a própria vida. Você não controla a tempestade lá fora, mas pode garantir que o seu barco esteja seguro e bem pilotado. A jornada de Noé é essa. É a jornada da alma, aprendendo a ser a capitã do próprio corpo, no meio do dilúvio da vida. Ok, essa ideia de construir uma arca interna é muito poderosa, mas parece ser uma tarefa para a vida inteira, uma coisa atemporal. Por que a fonte amarra isso tão especificamente ao agora, ao calendário judaico, mais precisamente ao mês de Sheshvan? Essa conexão é a chave. É o que transforma a teoria em prática. O mês de Sheshvan, que às vezes é chamado de Mar Sheshvan, mar significando amargo, é conhecido em textos místicos como o Zohar, como o mês do Mashiach. O mês do Mashiach? Ou seja, um período com um potencial imenso de redenção, de transformação. Espera aí, isso parece uma contradição. Porque a principal característica de Sheshvan é ser um mês vazio. Vazio de festas. A gente sai daquela intensidade de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e de repente cai num mês sem nenhum feriado, nenhum ritual externo para guiar a gente. Como o mês com o maior potencial pode ser o mais sem graça? A beleza está justamente aí, nesse paradoxo. A fonte explica que essa ausência de rituais é proposital. É como se o calendário, depois de um período de grande inspiração comunitária, dissesse pra gente: ok, agora é com você. Mostra que você internalizou essa luz e que consegue gerar ela por conta própria. Não tem um empurrãozinho externo? Nenhum. O trabalho é todo interno.
todo individual. É como tirar as rodinhas da bicicleta. A gente tem que pedalar sozinho. E a simbologia fica ainda mais densa quando a gente olha para o signo do mês, que é Escorpião. Exato. O signo de Cheshvan é o escorpião, em hebraico, Akrav. E aqui, se a gente conectar os pontos, a coisa fica incrível. A raiz da palavra Akrav é muito próxima da raiz de Akev, que significa calcanhar. Calcanhar. Isso nos joga de volta para aquela imagem da serpente que pica o calcanhar. É uma metáfora para as forças da indiferença, do desânimo, da frieza, que tentam paralisar a gente. A picada do escorpião é o veneno da apatia, aquilo que impede a gente de seguir em frente. Então, Cheshvan é um mês de confronto direto com essa negatividade, com essa frieza interna e externa. Sim, é o mês do confronto. Mas como sempre na Cábala, onde está o veneno, também está o antídoto. A fonte destaca que a energia do Mashiach, que está associada a este mês, vem para levantar a letra Nun, que está caída. A letra Nun. Na tradição, a letra Nun representa o caído, o oprimido, aquele que está para baixo. O trabalho de Cheshvan é exatamente esse: encontrar o que está caído em nós e no mundo e reerguer. É o poder de transmutar o veneno em remédio. Nossa! Então o mês que apresenta o desafio mais direto, a picada da negatividade, também carrega em si o maior potencial de cura. A energia para superar o veneno está contida no próprio veneno, se a gente souber como transformar. Exatamente. A redenção não vem de um milagre externo, mas da nossa capacidade de encarar a escuridão de frente e extrair luz dela. É o trabalho espiritual mais difícil, e talvez por isso seja associado ao mês do Mashiach. Essa luta interna em Cheshvan, de transformar veneno em remédio, é um trabalho gigante. Mas para quê? Qual o objetivo final de ficar tão forte por dentro, de construir uma arca tão resistente? A fonte parece dizer que não é só para o nosso bem-estar. E é aqui que ela chega num ponto que, para mim, foi o mais impactante de toda a análise. E é mesmo. A fonte afirma que o alicerce de toda essa estrutura mística, o que dá sentido a tudo isso, não é um conceito abstrato. É uma ação muito concreta, a tzedakah. Tzedakah, que a gente às vezes traduz como caridade, mas que na verdade vem da palavra tzedek, que é justiça, retidão. É o ato de cuidar do próximo. E a afirmação da fonte sobre isso é de uma força tremenda. É um soco no estômago, de certa forma. O texto diz, sem rodeios, que não adianta nada saber toda a Cabalá, entender a árvore da vida, meditar nas letras hebraicas. Se uma pessoa vê alguém passando necessidade na sua frente e vira o rosto, todo esse conhecimento se torna oco, vazio. Isso levanta uma pergunta fundamental sobre o que é de fato espiritualidade, né? Não é uma fuga do mundo, pelo visto. Pelo contrário, é um mergulho mais profundo nele. A fonte, citando o Zohar, usa uma linguagem que chega a ser chocante para descrever a importância disso. O Zohar diz que uma pessoa pobre, uma pessoa em necessidade, é como um vaso quebrado de Deus. Um vaso quebrado de Deus, nossa, é uma imagem muito forte. O que isso quer dizer na prática? A presença de Deus no mundo, que a gente chama de Shekinah, é como a eletricidade que ilumina uma cidade. Cada pessoa é como uma lâmpada nessa rede. Quando alguém está sofrendo, passando necessidade, é como se aquela lâmpada estivesse quebrada. A luz não consegue passar ali. Ao ajudar essa pessoa com nosso tempo, com recursos, com o ouvido atento, a gente não está só consertando uma lâmpada. Simbolicamente, a gente está restaurando o fluxo da luz divina naquele ponto, ajudando a consertar o mundo. E o contrário também é verdadeiro, então. Ignorar essa pessoa, deixar aquela lâmpada quebrada, é deixar um pedaço do mundo no escuro. É, na prática, dar as costas para o divino. Exatamente. E isso responde à sua pergunta sobre o para quê. A gente não constrói a arca para se isolar. A gente não fortalece o nosso mundo interior para se trancar lá dentro e ficar meditando em paz enquanto o mundo lá fora se acaba. Entendi. O objetivo de ter uma arca forte e estável é justamente para que a gente possa, com segurança, abrir a porta e estender a mão para quem está sendo levado pelas águas do dilúvio. A proteção interna nos dá a força e a clareza para a ação externa. Perfeitamente. Sem essa ação externa, a arca vira uma prisão de egoísmo, não um santuário de força. A verdadeira espiritualidade, segundo essa visão, acontece nesse encontro,
um coração que sente a dor do outro e um corpo que age a partir desse sentimento. O estudo e a meditação são o combustível, mas a tzedakah, a ação justa, é o motor que move o mundo na direção da redenção. Uau! Então, fazendo uma rápida recapitulação, a nossa análise nos mostrou a história de Noé como um guia prático para a vida. A arca é nosso corpo, esse recipiente sagrado. O Noé é a nossa alma, a capitã dessa embarcação. E o dilúvio é o caos do mundo moderno que tenta nos afogar em distração e apatia. Vimos também como o mês de Sheshvan, o mês do escorpião, nos joga nesse desafio de frente. Sem ajuda de rituais externos, a gente é chamado a um trabalho interior intenso para confrontar nossas picadas de negatividade e transformar o veneno em cura, a fraqueza em força. E por fim, a gente aterrissou no ponto crucial, que o teste final de toda essa jornada, o propósito de construir uma arca forte, é a nossa capacidade de praticar a tzedakah. É perceber que o ato espiritual mais elevado é cuidar do outro. A mensagem central que fica é a da integração total. A espiritualidade mais profunda não está num plano etéreo, sabe? Longe da vida real. Ela acontece no chão da fábrica, no dia a dia. Ela se manifesta na união entre o autoconhecimento rigoroso que é construir e fortalecer a arca e a ação compassiva e concreta no mundo que é praticar a tzedakah. A fonte conclui de uma forma linda, dizendo que o imenso potencial transformador do mês do Mashiach se revela, na verdade, nas simples atitudes de bondade. Isso me deixou com uma reflexão final. A fonte nos ensina que a proteção contra as águas turbulentas do caos não é feita de isolamento, mas de bondade e justiça. E a pergunta que fica é: quando a gente constrói a nossa arca interior para nos proteger, estamos lembrando de instalar uma porta bem grande? E mais importante, estamos nos certificando de que essa porta permaneça sempre aberta para os outros? O horizonte escurece, o mar se agita. O caos do mundo tenta nos tragar, mas há um refúgio, uma luz bendita, onde a alma aflita pode repousar. Construímos a arca não só de madeira, mas de atos, palavras e intenção, protegendo a chama, a luz verdadeira do dilúvio que inunda a geração. O corpo é a casa, a teva sagrada, a Neshama é o guia nessa jornada. Quando o mundo grita e tenta distrair, é pra dentro de nós que devemos fugir. Sabedoria que desce do alto, segredos que o céu nos traz. Um caminho sagrado sem sobressalto, onde encontramos a verdadeira paz. Fonte de vida, mistério profundo que eleva o homem acima do mundo, decifrando a vida, o tempo e a luz. Ao porto seguro o estudo conduz. Chegamos no tempo do silêncio agora, Shesh, o mês que espera a ação. Sem festas para celebrar lá fora, o trabalho é todo do coração. A chuva que cai é bênção oculta, lavando a terra, nutrindo a raiz. Quem planta no silêncio depois resulta num fruto doce, numa vida feliz. O escorpião espreita no caminho frio, tentando calcanhar, ferir e parar. Mas transformamos o veneno em rio de cura e força para prosseguir. É o 8º passo além do normal, vencendo a frieza, vencendo o mal. Onde havia o gelo, acendemos o fogo, e a alma se eleva nesse novo jogo. Não basta olhar os mistérios do céu, se a mão não se estende ao irmão no chão. A tzedakah rasga todo o véu e conserta os vasos da criação. O divino habita na bondade, essa é a suprema e maior verdade.
altos segredos que o céu nos traz. Um caminho sagrado sem sobressalto, onde encontramos a verdadeira paz. Fonte de vida, mistério profundo que eleva o homem acima do mundo, decifrando a vida, o tempo e a luz. Ao porto seguro o estudo conduz. Entra na arca, a tempestade vai passar, a luz vai ficar dentro de você.